E agora eu vou fazer a coisa que eu faço mesmo assim. Boa noite, aviões e aviãs. Tô aqui com o meu amigo André McDowell e o meu inimigo Pedro. Respeitando todos os protocolos, tá? A gente... É a primeira vez que eu encosto neles. Desde... cotonete, né? Exatamente. A gente tá aqui nesse espaço... Eu não vou falar. A gente tá aqui nesse espaço aberto para falar sobre o filme Shadow in the Clouds, uma produção que eu imagino que seja americana, embora tenha um elenco até multinacional e seja ambientado no Pacífico, né? Dirigido pela Roseanne Liang, que eu não conheço, mas roteirizado pelo meu xará Max Landis, que é o filho do John Landis, que dirigiu O Lobisomem Americano em Londres, um dos meus filmes favoritos, e dirigiu o clipe de Thriller do Michael Jackson, provavelmente o melhor clipe já feito. Né? É um clipe que daria pra fazer um vídeo do Passeio Noturno sobre ele. É uma boa ideia, inclusive. Pra um Classics Week, né? André, fale mais ou menos do que se trata Shadow in the Cloud, vulgo Sombra na Nuvem. Tá. O filme começa com a protagonista, que eu legitimamente não lembro o nome, desculpa. O nome é Maud Garrett. Verdade, Maud Garrett. Mas isso já é uma questão, né? O nome ela chega no... O filme começa... Tem um pequeno corte, assim, no início, que parece muito o trailer do filme, assim. É uma vibe de que parece que vai ser o trailer do filme. Né? E aí começa com ela num aeroporto escuro. Ela vê um cara sinalizando luz. Uma pista de pouso, assim. Né? É, uma pista de pouso, isso. Ela vê um cara sinalizando, assim, alguma coisa, e aí ele desaparece. Que nunca isso foi completamente arbitrário. Foi só a atmosfera pela atmosfera. Exato, assim, né? exato. E ela tem um ferimento na testa, um braço quebrado e um outro braço, né? Um olho roxo, e uma caixa, não uma caixa, mas uma bolsa que ela tá carregando, maleta, que ela carrega com cuidado. E o filme é ambientado na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. 43, bem quando os americanos começaram a se envolver na guerra. Isso. Assim. Eu não lembro se tem uma chamada dizendo onde ela tá no início do filme. Nova Zelândia, Auckland City, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. E começa com ela nessa pista de pouso. E ela aparece procurando alguma coisa. Ela pergunta pra um cara sobre o nome de um avião. Ela encontra o avião e entra nele. E aí o filme se desenrola a partir daí. É um avião militar. Guerra, sim, é um avião militar. Ela tem uma jaqueta, ela tem toda uma pinta de piloto. Uhum. E ela entra no avião, ela fala que ela tem uma carta de um general. Major. De um major. E uma encomenda confidencial que ela tem que levar até a Samoa, que é pra onde o avião tá indo. Uhum. E aí o desenrolar do filme é a partir daí. Sim. Ela tentando convencer uma tripulação descrente da real... Extremamente machista. Extremamente machista e descrente da real importância do que ela tá fazendo. E ela tentando cumprir a missão dela. Sim. Que é chegar na Samoa e entregar essa bolsa. Exatamente. É uma trama na qual as coisas vão se revelando realmente passo a passo, assim. Independente das convenções nas quais o filme se debruça, ele é construído de modo a você não saber muito bem o que vai acontecer, tirando por uma dica que é uma vinhetinha que passa até antes antes de aparecer a produtora, a distribuidora e o Cacete 4, aparece um clipezinho animado, né? Uhum. Que fala sobre gremlins. E isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar no contexto de Segunda Guerra Mundial, mas acho que o filme explica um pouco isso, que falando sobre como gremlins podem atrapalhar os aviões e você tem que ser um cara muito diligente, porque na verdade os gremlins não existem, os gremlins seriam as falhas humanas que as pessoas culpam no gremlin, como as pessoas falassem, tivesse delegando a culpa a coisas inexistentes. Mas enfim. Isso tem alguns desenhos assim do Looney Tunes, essas coisas, mostrando gremlins desaparafusando. Exato. E aí você já sabe que não tá de graça essa informação. Eu queria, Pedro, antes de você falar a sua opinião do filme, eu quero que você me fale qual é a vibe do sinalizador do avião que desaparece, assim, qual é a lógica dessa cena.
porque logo no início do filme eles tentam descreditar ela, justamente falando, tipo, você tá vendo coisa, Sim. você tá vendo coisa na Ásia. Então, Eles estão brincando pode com a crer. percepção aí eu pensei, dela. pô, ela tava vendo um sinalizador no coisa, então talvez Essa primeira essa ideia instância, da gente falar, não, eles estão achando que ela tá maluca, mas talvez ela eles estão... eles tenham razão. Eu Fala- não pensei por esse lado. É verdade, é uma coisa retrospectiva, né? Porque ela vai começar a ser questionada depois. Mas essa cena, ela meio que é um prenúncio de que a palavra dela não tem peso nenhum, né? Porque quando ela tá no avião, os caras já não sabem nada. Mas... Não sei, você... Mas é um início muito estético, assim, tipo... É, Porque ela tá meio, tipo, vê um avião voando, aí ela, tipo, perdeu o avião. Aí, de repente, o avião aparece atrás dela, então... que é tipo uma coisa ridícula. Tipo, eu não faço como uma crítica. Mas, tipo, do ponto de vista da verossimilhança, não teria como ela não perceber o avião chegando. E isso até é um paralelo que eu queria fazer com os giallos, que são os filmes de terror italianos dos anos 70, o Suspiria e tantos outros que eu gosto, assim. Que os giallos também não estão desconectados do faroeste spaghetti, né? Filmes do Sergio Leone, como Era Uma Vez na América e... não, Era Uma Vez na América é mais recente, Era Uma Vez no Oeste e The Good, The Bad and The Ugly, que a vibe estética deles era nada é real até que esteja enquadrado. Tipo, claramente existem situações no qual uma pessoa aparece e ele reage em choque, sendo que se você pensar logicamente, ele já teria visto há muito tempo. E esse filme brinca com essa com essa questão, né? Tipo, realmente, um caça aparece do nada, um caça que tem uma tripulação gigantesca, aparece na pista de pouso do lado dela e ela não vê ele chegando e tal, porque tem neblina, mas ela não vê ele, tipo, não ouve, tipo, realmente. Eu acho que o filme ele já começa destruindo qualquer noção de que, esse filme tem algum compromisso com o realismo, né? Ele começa sendo anacrônico, tipo, num aspecto não diegético, né? Com a trilha sonora de sintetizador, uma coisa bem moderna. Isso me pegou de surpresa. Quando sim. entrou o sintetizador, eu falei, tem essa vibe. Tem essa vibe, mas não é só contemporâneo, é retrofuturista, mas o retrô ainda é o futuro desse filme, né? Que é tipo uma parada bem anos 80 e tal. E aí entra o posterzinho, né? A cartilha estilizada e colorida. E a iluminação, né? Quando ela entra no avião, ela fica meio que num compartimento inferior, que é tipo aquele artilheiro que fica embaixo do avião, vendo as ameaças que estão, né, abaixo. Que boa parte do filme ela passa. Isso é uma coisa muito interessante do filme. E tipo, ele tem uma iluminação, né, que parece que tem um reflexo de um display nela que é rosa e verde, que obviamente não tem. Mas isso é só de falando, o filme é estilizado. E assim vai. Então, Pedro, por favor, discorra sobre o estilo, o conteúdo. O que você achou de Shadow in the Cloud? O que eu ia falar? Me surpreendi. Surpreendeu? Mas... tava guardando alguma coisa. Tem que anotar, tem que mandar o WhatsApp pra você mesmo, né? Uma coisa que particularmente me achei curiosa é o Gremlin em tudo, sabe? Tipo... O Gremlin é quase secundário, Exato! né? Esse filme, eu acho que assim... Eu vou adiantar pra vocês. Eu acho que ele tem mais positivos do que negativos. Eu acho que é um filme falho também, tipo, não vou falar, morri de amores. Mas é super divertido. ele tem coisas muito boas, ele é ousado, ele não é um filme qualquer de terror. Ele é consciente dos artifícios que ele usa, então... Sim, eu acho que ele deixa isso muito claro, quase até como uma defesa de, tipo, tem coisas que não batem muito, não fecha a conta, que a gente fala, não, mas foda-se, porque a gente vai perder muito mais a linha do que isso, assim. Mas se tem uma coisa interessante é que, tipo, tematicamente ele é disperso, assim, ele... Pra mim, ele é basicamente um tratado anti-machismo, assim. Ele colocando uma situação na qual uma mulher, na Segunda Guerra Mundial, tem que interagir com um bando de homem, obviamente um dos períodos
do Ocidente mais naturalizados de machismo. E ela tem que assumir uma posição de Quase comando. protagonismo, assim, meio que, de certa forma, fantasiosa, porque o Estado nem estendia a possibilidade de uma mulher tomar as rédeas desse jeito, mas Exato. meio que falar assim, poderia ser assim, Aham. sabe? E deveria ser assim, de certa forma, porque, como os créditos mostram, existem muitas mulheres da história da aeronáutica que eram sinistras, assim, desde antes, desde a Amelia Earhart, que é no Entre Guerras, até, enfim, todas as mulheres que aparecem no filme. E a historicidade da coisa é correta, dela ser uma mulher reservista da Força Aérea Real. Enfim, tem várias tretas, né, sobre a falsidade ideológica e tal. Mas esse parece ser o cerne principal. E os Gremlins, um conceito que eles usam para propelir a narrativa, mas ao mesmo tempo também o conflito com os caças japoneses desse teatro pacífico são um elemento. Ele é meio solto, eu não sei se isso é bom ou ruim. Isso é uma peculiaridade do filme, assim. Você não sabe pra onde ele vai porque ele tem muitas ramificações acontecendo ao mesmo tempo. Eu não deixo de, eu não paro de pensar sobre como o filme poderia ser perfeitamente executado da forma que ele foi, sem a existência dos Gremlins. Tipo, Não ele não precisava ser um precisaria- filme desse canal, assim, pra dizer. Talvez a mensagem e a execução pudesse ter sido Eles quiseram dar o realizada- tom. Eles quiseram dar o tom over, né? O tom meio É, trash é, da coisa, sim, assim. tem isso. Ele é super estilizado, então vamos botar umas criaturazinhas também. Mas o interessante é que... Mas Eu acho Fala. positivo. Eu acho que no final é o que você positivo. estava falando é um ponto bom pra isso, porque assim, o conceito dela estar disputando com os caras a posição acaba sobrepondo os Gremlins, então é mais conceitual do que... Sim. É porque, assim, todos os filmes de terror bons, eles não são literalmente... tipo, por exemplo, Jorge Romero, um gênio. Ele fez Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos. Filmes incríveis. Mas eles não são sobre zumbis, sabe? Eles são sobre capitalismo, sobre consumismo, sobre desmandos do Estado, sabe? Uhum. E É. E tá tudo ali super desenhado, mas eles estão usando uma roupagem do terror pra passar uma mensagem social. E esse filme não é diferente. Eu não vou comparar em qualidade com os outros, porque eu acho que, assim, minha crítica é que falta nuance, assim. Ele erra um pouco a mão no... Ou não sei se ele erra um pouco a mão, mas ele é tão trash, assim, tão over the top, que ele não é tão impactante quanto poderia ser se ele fosse a mesma... Tipo, poderia ser um filme um pouco mais sério, porque, tipo... Dá. Beleza, tipo, mesmo com os Gremlins, podia manter os Gremlins e não ter o... Porque, assim, a parte... Ele não é todo trash, tipo... Quando ela tá batendo boca com os caras e contando a história da vida dela e de todos os abusos pelos quais ela passou, aquilo é muito tangível e real. Só que, ao mesmo tempo, a caracterização deles é um pouco excessiva. Tipo, é óbvio que todo mundo era machista nessa época e que ela ia sofrer muito num avião com vários caras, assim. Mas eles não deram muita nuance. Eles fizeram assim... Tem 5 personagens que são completamente desprezíveis. Sim, sim. E eles não perdem uma oportunidade pra fazer o gaslighting, assédio Sim. e tal. Aí tem um cara que é extremamente lúcido e fala, não, mas ela Não, tem gente, respeito e por tal. favor. E aí tem um cara que é o único cara que tem um arco, sendo que o arco dele é meio pobre, que é tipo, ele é super machista. Até ele ver um gremlin, sendo que ela tava falando dos gremlins antes de todo mundo tá falando. Se ela viu um gremlin, então... Tudo que ela fala... Fala é verdade, tá, então eu verdade. sou feminista agora. É. E aí também tem o copiloto, né, que é um cara neozelandês, que não é branco e tal, e aí, tipo, ele é um cara também que tá mais para aproveitando a onda do Big Brother, assim, ele tá mais pra a panela progressista do avião. Mas eu acho que dava pra ter mais nuance, ter, tipo, microagressões. São uma coisa filme muito curto também. importante, sim. É um o filme filme é curto, curto, de certa filme forma. curto que tem um fator de entretenimento. Eu acho que o que eles tentaram fazer, e infelizmente eles fracassaram, porque a gente sabe que a crítica do público foi muito ruim, embora a crítica dos críticos tenha sido boa, foi
popularizar a noção de mulheres como personagens fortes e ridicularização do machismo. Mas eu acho que as pessoas reacionárias, elas têm uma... instintivamente, quando elas veem alguma nuance de empoderamento, elas... o filme já é refutado imediatamente pra dar nota 0 pra essa porra. Então... É o lance lá da cena dos Vingadores lá, que... do Girl Power, exato, assim. Que é uma coisa cara, tipo, muito... fala, que assim, até narrativamente que é muito dura forçada. minuto, sei lá, e causou, né? do filme, sabe? Não, e o Last of Us 2, que duas mulheres se pegam e aí review bombing bizarro na parada. Então, tipo... bizarro, assim. Mas além disso, o filme usa também. Tipo, o início do filme eu achei que ia ser igual aquele que você tinha me falado pra assistir, que se passa todo dentro do carro. Locke. Você viu? Eu tive, É muito bom, né? E quando ela tá presa dentro do negócio, só escutando eles falando. Sim. Então, é muito esse filme. Isso foi muito legal. Isso tipo, fala. Isso é interessante, porque apesar do filme ser curto, eu tive a impressão que podia ser dois filmes diferentes. Tipo... Porque pra mim, eu não sabia... eles deviam ter feito um filme de 2 horas, assim, porque... Spoiler alert. O filme quase todo é no caça, sendo que o pôster não é, né? Mas enfim. Aí eles caem, aí tem uma cenazinha de ação na costa ali da Samoa e o filme acaba. Eu acho que eles poderiam ter feito meio filme no avião, tensões entre os humanos, e quando eles caem, as relações se deteriorando mais ainda, ou se fortalecendo, e mais gremlins. E mais gremlins. Seria interessante. Porque é isso que eu... Talvez, acho que seja um ponto fraco do filme, que é... Tem duas questões ali sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, que é a questão de toda a história dela e por que ela tá no avião, e aí a gente descobre ao longo do filme que ela, na verdade, ela tá mentindo sobre a identidade dela, na verdade, até o sotaque dela, no início do filme ela tem um sotaque, depois ela muda para um sotaque americano, Sim. Que é a real forma que ela fala, né? E ela, na verdade, tá com um bebê, que é o bebê dela. Contrabandeando ele, e ela conta que, na verdade, e ela o único feminista é o pai do bebê. Exato. Não, é o namorado dela. Na verdade, o pai do bebê é o marido abusivo. Ela sequestrou. Foi isso, né? O que eu entendi é que ela engravidou do cara, mas eu posso estar errado. Tinha um marido nos Estados Unidos, mas... Teve uma hora que a legenda ficou ruim, então talvez a gente tenha entendido. É o macho, não, aqui. É isso, né? Nossa, é isso, né? Tá bom. Nossa claqueteira já confirmou que... É isso mesmo, né? Que o pai é o cara. O pai é o Quaid. Tá bom. Ela deu o balão. Então é isso. Tinha um marido abusivo e ela fugiu. Com o REC. Vermelhinho em cima. Como é que eu sei isso? Tá aí em cima, REC. Show. Tá tudo certo. Sempre uma questão. Então, tem um marido abusivo, na verdade, e ela ia literalmente morrer. Que batia nela, assim. E ela conseguiu se desvencilhar dele, e o Quaid, que é um dos tripulantes do avião... O único defensor dela, basicamente. Que é o único defensor dela desde o início. Na verdade, eles se conhecem, e não somente se conhecem, como eles têm um bebê, né, um filho, e o filho deles é o que tá na bolsa, que ela fala que é o pacote importante pra chegar na Samoa. Na verdade, eles estão tentando fugir do cenário da guerra ali. E dela. E do marido. E do marido, Ele sim, que é o principal. Bem, né? Sim. Ele fingiu bem. Eles fazem todo agora que eu tô percebendo. Porque durante o pacote. filme, né, tem a cena que tipo, ela vai entrar no compartimento, porque é o único lugar que ela cabe, e o cara e o bebê não cabe, o pacote, né? Então ela encarrega ao cara, mas ela resiste, mas ela dá, e durante o filme eu falei, não, ela não tinha que ter dado nunca. Alguém tinha que tentar, mas agora você percebe, era ele. Ela deu pra única pessoa que ela podia dar. Sim. Além dela. Mas acho que a gente falou um pouco sobre o viés ideológico e tal do filme, a gente tem que falar um pouco da forma. E acho que esse é uma das sobressaliências positivas do filme. Primeiro, ele é muito ousado, ele é muito autoral, né? A Roseanne Lang tá de parabéns, porque é um filme pipoca, sim, tipo... Sim. É um filme de grande público, assim, mas muita parte dele é ela sozinha naquele compartimento de baixo, da arma de baixo, brigando com os caras. Tipo, o filme, isso é interessante, o filme tem
uns 7, 8 personagens. Mas a maior parte do desenvolvimento dele se dá da perspectiva dela falando no rádio com eles. E funciona, não fica tedioso, não fica maçante. Eu achei que o filme inteiro fosse assim. Você exercita a sua imaginação, porque você consegue visualizar o que está acontecendo ali no avião, na parte principal. E ao mesmo tempo que você sente a claustrofobia dela presa ali, contra a vontade dela, e sendo humilhada, escorraçada, descredibilizada e sofrendo o gaslighting dos caras. Sim. Isso funciona muito bem, mas ele consegue harmonizar isso com ela sair e o filme virar um filme de ação, assim. E quando o filme vira de ação, ele vira, assim, ele apela ao ridículo, né? Porque ela sai da cabine pelo vidro, eles estão na estratosfera ali, mas ela não tá sendo sugada pra fora, nem morrendo asfixiada. O bebê mais resistente da história. O bebê mais resistente da história. E acho que tem até uma cena... Eles amam bebês também. Gremlin, não relação. entendi. A motivação do Gremlin é muito estranha. O Gremlin parece que ele gosta de quebrar coisas e de sequestrar nenéns, mas vivos, aparentemente. Deve ser de come criancinha, né, Gremlin? E aí, tipo, até eu acho que o filme conseguiu dosar bem isso, ou melhor, conduzir isso bem, porque, tipo, no auge da gente falar, porra, isso é muito ridículo, assim, ele faz uma cena que é, tipo, pra você entender que, tipo, não, é totalmente assumido, né, que é, tipo, ela finalmente perde o equilíbrio, ela tá segurando ali num ponto de apoio do lado externo do avião, perto de cair, e ela cai, só que aí um avião japonês que tá embaixo deles explode, e o shockwave dessa explosão propele ela pra dentro do avião de novo, assim. E aí, imediatamente todos nós falamos, tá bom, é isso que o filme quer. Esse filme é assim, Aí a gente aceitou todo o resto a partir daí. E a partir daí, realmente, ele fica mais trecheiro. E, enfim, eles acabam caindo na Samoa. Todo mundo que é legal sobrevive, todo mundo que é mal morre, obviamente. E aí ele fica downright cômico, assim, né? Tipo, o feminista pede ela em casamento, mas o pedido dele em casamento é interrompido por o Gremlin sequestrando o bebê no meio do pedido. E aí ela dá uma volta absurda. Que você acha que morreu, porque teve uma super batalha entre eles, e aí você acha que o Gremlin morre. E aí parece que até que o Gremlin matou o cara e matou o bebê, mas aí ela sai correndo, ninguém explica, mas ela chega na frente dele, no meio de um lago, sendo que ela tem que correr pra caralho, sendo que o bicho é todo ágil, ela ganha, mata ele de um jeito nível execução do Doom. Porrada assim. pra caralho. Lembra o Doom Eternal? Você chegou a terminar? O Doom Eternal? Lembra aquelas cobras? Lembra que tem um que você... Quem jogou sabe. Tem uma execução que você quebra o braço dela e fica com uma fratura exposta e você empala a cabeça dela com o osso. Não, essa é a melhor execução de todo do inteiro, assim. Foi essa vibe. Mas foi essa vibe, né? Ela pega... Ela faz a unha, né? E corta a garganta dele. E aí o filme só acaba. Eu acho que assim, eles poderiam ter feito... você pulou o grande final do filme. Dela amamentando o bebê. É verdade. É verdade. Esse é o momento mais empoderador de todos. Assim, ela faz todo depois o processo de quebrar na porrada o Gremlin. Assim. E todo mundo meio... É isso aí. Meio olhando, meio voyeur, assim. Mas assim, falando bem concretamente a minha opinião, tipo... Não é um filme deslumbrante, assim. Ele é um pouco bobo demais. Eu acho que o roteiro... Tem alguns pontos preguiçosos de... Vamos fazer a parada andar sem ter que pensar muito na lógica, na coerência interna da parada. E eu acho que dava pra ser um filme mais sério e mais sutil e passar a mesma mensagem, talvez de forma mais efetiva, de misoginia e relações de poder entre homens e mulheres. Tipo Alien. A resolução Alien é um filme sério. Alien é um filme sério em que uma mulher bota um bando de homem militar pra mamar os cabritos, assim, porque... Da década de 80. Da década de 80, exatamente. Dava pra fazer isso. Mas eu sei que eles queriam também fazer uma coisa um pouco lúdica.
mas aí fica fácil demais, né? Só que não é hilário também o filme ao mesmo tempo. Assim, ele no fica final mais parece engraçado que pro resolveu final, tudo. mas você tem... Queima a pin-up girl do avião. essa simbologia muito sutil, né? Que o avião tem a pena e pega fogo. É quase tipo, não, o machismo morreu em 1943. A partir daí é só resolvido. todo mundo muito progressista e tal. Então, assim, tipo, ele não é o filme mais, porra, pra frentex que eu já vi, mas eu acho uma intenção muito nobre. Eu gosto do fato que as pessoas ficaram putas e o review bombed esse filme. Sinal que o filme é bom. É o que eu falo pros meus amigos. Eu gosto de botar a gente pra ver filmes que o público deu uma nota péssima e os críticos deram uma nota boa, porque independente, talvez o público esteja até certo às vezes, mas quer dizer que eles tentaram alguma coisa diferente, sim. Quando tem uma dissonância muito grande entre quer dizer crítico e público. Quer dizer que não é um filme convencional, eles ousaram. Então, e eu acho que assim, nesse caso, é um bom filme, um filme decente, que tem que o lugar de fala dele é positivo. Ele tem uma mensagem boa, embora ela seja talvez passada de um jeito um pouco chulo e rudimentar. Assim. Essa é a minha opinião. André, você quer acrescentar algo? Eu acho que eu concordo, assim. Eu acho que o filme ele vai pra duas direções que são pouco exploradas, que é uma direção na minha opinião, como pessoa que não manja, um ser humano que não manja tanto de filmes, mas tanto uma visão de uma mulher durante a Segunda Guerra, tipo, filmes de guerra tipicamente não vão pra essa direção, quanto uma direção de um filme de terror, porque ele tenta puxar um pouco pra essa direção, durante um cenário de Segunda Guerra. Assim, acho que são duas situações que são pouco exploradas. E o filme tenta misturar as duas coisas. E é interessante, pra caralho. Ao mesmo tempo, eu não deixo de pensar que, tipo, talvez desse dois filmes diferentes, melhores do que... Ou um filme com o dobro da duração, assim. Ou isso. E você, meu amigo Fontoura? Ih, tem alguém me chamando. Curtiu? Eu gostei, mas... Eu tava pensando agora que você tava falando do realismo e da necessidade de explicar, e ela fala uma hora, né, que eles falam, não, os japoneses não chegam nessa altitude. E ela fala, não, tem uma primeira vez pra tudo. E aí nisso ela explica, tipo, por que existem todas as criaturas e tudo. Sim. Você começa a entender por que ela tá certa em tudo que meio ela fala. ela tá... Você cria o medo ali, né? Ela tá falando justamente pode que acontecer. as lógicas estão sendo construídas em tempo real, porque esse filme ele tá representando uma ruptura com o lugar comum, talvez, do exército na guerra, assim. Protocolo, hierarquia, gênero, gremlin, japonês. Tem sempre aquele ufanismo também, os japoneses são faceless, né? São umas naves sem não aparece identidade, que ela destrói prontamente sempre, né? E que eles são, no fim das contas, mais nocivos do que o Gremlin. O Gremlin matou só o escocês. Sim, que é o mais babaca. E os outros todos são mortos pelos japoneses, e o Masha apontou muito bem que, tipo, os japoneses não estão tentando abater o caça, eles estão tentando matar individualmente os soldados dentro do avião, porque eles estão mirando no narrativamente, dramaticamente é isso que funciona. Tem um cara meio babaca, inclusive, que é assassinado no momento oportuno. Eu gostaria que vocês me elogiassem, porque eu... Foi brilhante, o Max falou, esse cara vai morrer, ele morreu. Nessa cena, porque tá muito desenhado, assim. Sempre que um cara escroto começa a crescer pra cima da tela, e o filme tem um mínimo norte kármico, assim, vai acontecer isso, especialmente no terror, como eu falei já pra vocês. O quadro ele tá todo na direita e tem um espaço vazio na esquerda. Você sabe que a merda vai vir na esquerda, que são as balas que acertam ele. Eu vou fazer a ponte com o Jorge Romero, porque isso sempre é feito, né? O Halloween é famoso por isso, tipo, você vê um cara desse lado e você causa um desconforto de uma simetria que ela é precisa ser resolvida pelo Michael Myers entrando de faca
pelo outro lado. Mas o remake do Noite dos Mortos-Vivos, do Tom Savini, que é o grande diretor de maquiagem dos filmes originais do Romero, ele tem uma cena brilhante, que é uma cena de terror que tem um cara aqui, um espaço aqui, que causa essa tensão, e aí o zumbi vem desse lado, do lado que ele tá, assim. Se ele sai daqui, o cara tá aqui, o bicho sai daqui, que é tipo, a gente sabe que tem essa regra. E a gente vai brincar com a sua expectativa, de modo a fazer você pensar nessa regra, e a gente vai subvertê-la de um outro jeito, assim. Eu adoro ver essas evoluções das técnicas de terror à medida que o público vai ficando mais safo com relação ao que os realizadores querem fazer pra manipular você a sentir medo. Assim. É quebra de expectativa, é tudo, né? Sim. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre o filme em si e a gente tem um momento burocrático de falar os critérios. Vamos começar por atuações e credibilidade das ações de personagens. Bom, atuações. Esse filme é totalmente feito pra catapultar a nossa querida Chloe Grace Moretz, que é a única pessoa famosa do filme também, né? Você falou que você não lembrava? Ela é a menina do Kick-Ass. Ah, tá. Ela é a menina do Kick-Ass. Eu sabia que eu vi ela em algum lugar, assim, eu só não sabia dizer onde. Então... Eu pesquisei, eu vi que ela fez Carrie também. Ela é a Carrie do Eu remake. não vi. Ela, no remake americano do Deixa Ela Entrar, ela é a vampira. Que vocês têm que ver o original, não vejo o remake. No remake do Suspiro, ela tá... Pô, ela tá em presente. todos os remakes do terror. Ela precisa ser convidada do canal. Pois é. Poxa, imagina. Isso vai ver. Vou mandar um fax pra ela. Tecnologia essa que não existia nem quando ela nasceu em 2015, sei lá. Ela tem 5 anos. Mas enfim, ela tá bem, assim, tipo, não é um filme dramaturgicamente tão exigente. Pra porque... ela foi bom, né? Aquela cena embaixo na Tourette é boa. Irada. É quase teatral, é um monólogo, um solilóquio, assim, pode dizer. Pros outros o roteiro é bem... Eles fazem eles serem personagens de cartolina. Ela é a única pessoa que tem uma mínima dimensão. Mas também, assim, vou te falar, ela não faz nada espetacular, assim. É até mais demandante fisicamente pra mim do que dramaturgicamente. Ela fez aquela barra pra subir no avião. Não, mas ela tem um movimento que ela tá só se eles substituir a cara dela digitamente, eu acho que não vale a pena orçamentalmente, assim. Que ela entra fazendo um volt, assim, de parkour, assim. Eu acho que ela consegue, assim. Ela tá bem, pessoal. Eu vou dar uma nota 6,5, porque pra mim isso não é vibe. Apesar de ela ter muito tempo de tela e a sua câmera fechada nela, assim, ela também não chega e me deixa deslumbrado, saca? André, você tem que dar assim. Mas não precisa ser de 0 a 10, você pode falar de triângulo ou quadrado. Eu vou quebrar entre ela e o resto. Porque pra mim ela, acho que ela foi bem. Vou dar aí um 7 de 10. A coisa mais enorme que eu posso fazer. Passou de ano no Santa Rosa. Passou de ano. E, pô, o resto da galera... Santa Rosa era 7, assim, um sanduíche meio mordiscado de vários sanduíches do Neopets. Não mordiscados. Não mordiscados. Então ela nota horrível. Ou seja, ela tá ruim. Ela claramente está superior a todo o resto da galera. Eu acompanho o André, tá perfeito. Inclusive eu analogia o Neopets. A gente se entende, se entende. O segundo critério seria violência e efeitos especiais. Cara, efeitos especiais de boa, tipo... Não é assim, o filme depende demais de CG, assim, né? Todas as tomadas externas e tudo que tá fora da janela do avião é CG. O Gremlin é CG. O sangue é CG. E quem vê o canal... Ninguém vê o canal. Mas quem vê o canal sabe que eu odeio sangue CG, porque ele... Você vê que ele não... Parece uma espuma que esvaece, assim. Tipo, como se sangue fosse vapor. Que não fica ali. Eu acho que, tipo, você percebe que ele não tá coexistindo no mesmo plano que os atores, assim. Então, assim, o Gremlin é de boa. Ele é de boa, mas você vê que ele é 3D. Ele não parece parte do mesmo ambiente. Assim, então, eu não vou dar uma nota boa. A minha nota boa seria pra direção de arte. Eu gosto da iluminação. Eu gosto do figurino. Eu gosto do set.
Mas os efeitos especiais puxam pra baixo, eu vou dar uma nota 5. Não é horrível, mas também não é nada demais, assim. Considerando gore e sangue, acho que nota 3, talvez, de 10. 4, 3,5, talvez. E a violência não é satisfatória. Não é muita proposta. Ele eu acho que ele quer ser marketado pra adolescente. Não tem gore. Tem sangue, mas ninguém é eviscerado, não tem... E, pô, o Gremlin, pela anatomia do Gremlin... Pela anatomia do Gremlin, você vê que ele pode decepar uns membros, arrancar um olho, e ele não faz nada disso. É só sangue. Tem uma garra muito... Todas as feridas são superficiais. O único cara que é morto pelo Gremlin não é nem traumático, ele cai. O Gremlin faz ele cair do avião, né? Então... morte E assim, eu vou te falar uma parada assim, artilharia de avião despedaça um. Você não fica sendo furadinho assim, cara. Não, você vai virar carne moída, assim. Que nem Rambo. Mas o bebê sobrevive. O bebê é imortal, né? Exatamente. O bebê é muito forte. Mas fale. Mas eu gostei que o Gremlin, ele tem uma inspiração naturalista que eu acho que funcionou. Assim. Ele é meio que ele é um morcego pequeno que é grande e que tem presas, mas a motivação do Gremlin ficou muito estranha. Ele rapta bebês, ele desparafusa compartimentos. Ele é meio... muito ressentido, ele fica olhando pra ela com raiva. Ele é uma criatura caótica, assim, ele tá ali pra zoar. Ele é meio um leprechaun feral, assim, em vez de ser um... E com apetite por bebês. Mas um apetite de... Ele guarda o bebê, tipo, ele é um hot pocket, ele vai levar... Se ele tivesse apetite, ele teria comido o bebê no primeiro momento. Zaca. Ele teve ampla oportunidade, né? Ele só fica com o bebê com ele. Ele quer roubar o bebê, ele quer levar o bebê embora. Ele só quer ter um filho, ele é mãe de... ele quer ter um filho. É tipo quando a gente rouba gatos das mães, isso deve acontecer. Você vai no Jockey Club e você sequestra, né? Todas as vezes que eu faço isso. Mas vocês precisam dar números. Bom, qual é o critério? Violência e efeitos especiais. Vamos dar 4 de 10 aí. Tô enorme hoje. Tá bom. 6. Tá bom. Justo. É pra prova final. O último critério é sustos e terror psicológico. Não, nada. Assim, ele é... Eu entendo que não seja 100% a proposta do filme, mas ele é um filme daquele de terror puxado pra comédia e pra ação. Né? E eu não tenho nenhuma reflexão de meu Deus, tem gremlins na estratosfera. Ele não faz você pensar nisso. E você até pensa, cara, eu ganho de um gremlin, sim, se pá. Na porrada. Terror psicológico, não, assim, no máximo terror psicológico do machismo. Mas ele não é nem tão... Por ser um pouco caricato o filme, ele não é tão angustiante quanto poderia ser se ele fosse muito cru e realista, assim. Então, vou dar uma nota... polígono de hipercubo, assim. Justo. Do tem básico ao incompreensível, assim. Tem 2 dimensões, sendo que a segunda dessas 2 dimensões a gente não tem o poder de abstração pra conceber, assim. Foi uma definição bem geométrica, complexa. bem geométrica. Eu... álcool 70% de 100%. 7. Então tá ótimo. Então você cagou de medo. Foi até mais do que eu esperava. Do que eu esperava quando eu comecei a falar essa frase. Ninguém bebe álcool. O álcool 100%, o máximo é 92,5%. O que é o álcool 100%? De cozinha. Não existe isso. A primeira aparição do Gremlin na Ásia, eu achei que era um monstro mitológico, assim, que saía da nuvem. Uma coisa incorpórea, maior, assim. Ele é um morcegão. Ele sai pro nada, né? É um morceguito. Ele é um morcego do ele tem uma tamanho língua do morcego esquisita. maior, só que com a cara do morcego menor. Ele tem um rabo meio pênico, né? Meio pênico. Tem uma vibe dessa. Eu acho que... Mas eu acho que isso não é proposital. acidental. É porque tem uma hora que o rabo dele consegue penetrar a escotilha de tiro que ela tá. E ele tá meio... Ele é bem fálico e ela corta. E isso é toda a mensagem do filme. É uma mulher castrando o machismo da parada, assim. Um bagulho... Sim, é um rabo cilíndrico com uma embengolação, assim, no final, assim. Tá pra cá.
ela faz isso mais de uma vez. Esse é o novo? Ela faz isso quando ela tá... Quando o Gremlin tá pendurado na escotilha também. Uhum. Ela corta o rabo dele e depois chuta. Uhum. É. Tá. É falofóbico esse cara. Mas Pra quem fale. tem falo. Como lidar? Nossa. Não teve terror, não teve medo. Só Ah. achei legal essa cena que ele aparece. Eu fiquei na expectativa que fosse uma criatura bem mais... Barra pesada. que fosse assombrar o avião, né? A integridade do voo, mas não é isso. Ele é só um empecilho. Assim. É só um imbecílio. Ele é um animalzinho. É um animalzinho. Mas você vai ter que dar um valor. Do barulho. Você tem que dar um valor. Um valor? 3 cervejas. De Ratazana de grandes. De morcegos. 50, de todos os que a gente trouxe aqui. pacote. Fudeu. Tá De bom. Um pack. Um pack. É isso, mas assim. Gente, não é um filme transcendental, mas entretenimento barato, 1h20. Gosta mais ou menos de terror? Veja. Pra mim, veja, sim. Vocês. Justo. Hã? Também acho. Acho que vale a pena. E legal ver um filme pipocão cutucando um pouco essa questão do machismo, assim. Ah. E pode ser até de um Sim. jeito superficial e raso, mas é melhor do que se fosse um filme só, sem isso, que reforça os próprios estereótipos que ele tá desconstruindo, assim, né? Sem dúvida. Então é isso, gente. Não julga a gente por a gente estar assim, em contato humano. A gente foi tudo muito bem pensado. Ele borrifou álcool na nossa mão Eu tô banhado em álcool. e no mais é isso. Fiquem ligados que tem mais filme pela frente. Isso não é vírus, hein? Engasguei no Cheetos. No Blaze. Flaming Hot. Lace. Patrocina a gente. Você vai ter que quadricular pra até eles darem dinheiro. Bruno, toca mais uma claquete aqui. Mais pertinho aqui do Max. Pode ter ficado fora de Valeu! foco. Valeu, galera! Aqui, assim. Aqui. Aí levanta e bate. Ao fim. Você quer que eu faça de novo? Faça de novo. Com mais vontade. Com mais vontade. Mais força, Pra vai. ser alto, tem que ouvir o vizinho. É isso. Agora sim.